Olá pessoal, olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos começando aqui mais uma live da série de live do Observatório sobre o Penatrans, é o nosso Plano Nacional de Redução de Mortos e Lesões no Trânsito. Qual que é a ideia? A gente vai conversar um pouquinho, o pessoal chegando aqui, né, iniciando a live agora, vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando e se aconchegando aqui na nossa sala virtual. O Marco Silva chegando aqui agora, o Moura chegando também, o Márcio entrando, a SMTT de Apiraca aqui com a gente também, a professora Morgana chegando também, Mauro Gil, vice-presidente do Observatório. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live, onde a gente vai procurar passar um pouco de reflexões sobre o Penatrans, alguns pilares do Penatrans, e vamos conversar um pouquinho também com uma especialista na área de direito. Hoje a gente vai falar sobre o pilar 6, que é sobre normatização e fiscalização de trânsito. Então vai complementando aí essa série de lives que a gente está fazendo, justamente para poder mostrar para as pessoas que nos acompanham, os nossos observadores, todas os pilares, as ações, enfim, discutir um pouquinho sobre o Penatrans. Então eu vou já convidando aqui a Morgana para participar com a gente. Tá entrando aqui, hoje eu estou num ambiente diferente, a internet possibilita essas coisas. Estou participando de um evento de cidades inteligentes, estamos aqui, professora Morgana já chegando aqui com a gente. Boa tarde, não sei se eu falo bom dia ou boa tarde, professor, porque eu não almocei ainda, então para mim ainda é bom dia. Para mim também, bom dia, Paulo. Bom dia, estava iniciando aqui, conversando com o pessoal, falando dessa série de lives que a gente está fazendo aqui pelo Observatório. O Observatório tem como proposta principal ser um grande fornecedor, ser um grande gerador de conteúdo relacionado à segurança no trânsito. Então essa é o nosso, eu chamo de core business, é a nossa função principal, para atingir uma finalidade do Observatório, que é contribuir para a redução de mortos e feridos no trânsito brasileiro. E como é que a gente faz isso? O Observatório se propondo, se colocando como um grande gerador de conteúdo, um catalisador da sociedade brasileira para os assuntos de segurança viária. A gente faz isso com base numa rede de relacionamento. Então, para gerar esse conteúdo, todo o conteúdo que o Observatório gera, ele é baseado em estudos técnicos, estudos científicos, ele tem toda essa fundamentação técnica e científica, e a gente faz isso a partir de uma rede de relacionamento que é composta, por exemplo, hoje a gente tem aí 5 mil educadores conectados à nossa rede por meio do programa Educa. A gente tem acordos de cooperação técnica, tanto com órgãos de governo, como o Ministério da Infraestrutura, gerou grandes trabalhos, como, por exemplo, a campanha nacional da Semana Nacional de Trânsito foi desenvolvida pelo Observatório esse ano. É o Maio Amarelo, que já vem há muitos anos sendo conduzido pelo Observatório. A gente tem a nossa rede de mantenedores, daí a gente troca muita experiência com grandes empresas que atuam no Brasil e fora do Brasil, e é importante para a gente também ter esse contato com as empresas. A gente tem a nosso programa Laço Amarelo, onde a gente tem aí associados ao Observatório empresas, municípios, entidades que nos ajudam também a elaborar esses conteúdos e fazer chegar na sociedade esses conteúdos. E a gente tem a nossa rede de observadores certificados. Hoje a gente tem 400 observadores formados, espalhados por todo o Brasil e fora do Brasil. A gente teve aí na última turma um observador sendo formado em Moçambique. Então, ano que vem, a gente caminha também para trazer para essa grande rede os países que têm a língua portuguesa como uma língua oficial. Esse é um dos projetos do Observatório para o ano que vem. E dentro dessa rede de observadores, a gente tem a professora Morgana, que é uma especialista em direito, é advogada, não sei nem se hoje em dia fala assim, então na minha época a gente chamava de advogado, hoje em dia tem uns nomes tão modernos para essas coisas. E a Morgana, ela é especialista em direito de trânsito, tem experiência com ênfase nessa área, direito de trânsito, principalmente direito administrativo, entra um pouco de direito público, e direito de trânsito, direito de transporte, e nossa observadora certificada. Então, queria já apresentar a Morgana para vocês, e passar a palavra para ela, para que ela fale um pouquinho dela, se apresente aí para a gente também, para a gente caminhar com o nosso papo.
Beleza, Paulo, obrigada. Para mim é uma honra poder participar do Observatório, ter sido convidada para ministrar uma matéria nesse novo projeto tão grandioso, né, que é o Projeto MAP. Um pouquinho da minha história, então, né, meu relacionamento com o trânsito, vamos dizer assim, fui primeiramente mordida pela mosquinha do trânsito em 2014, quando eu comecei a trabalhar na Polícia Rodoviária Federal. Né? Desde lá eu ainda não era formada, né? Não sou advogada, tá? Sou só bacharel, mas por entendimentos técnicos apenas. Lá em 2014, na PRF, eu tive o meu primeiro contato com o trânsito, porque eu trabalhava no núcleo que fazia assessoria jurídica das questões da polícia. Então, trabalhava com processos de multas, fazia assessoria da PRF junto à Advocacia Geral da União, junto com o Ministério Público Federal, e eventualmente auxiliava em questões de diária, em questões de defesa de autuação também. Fiquei lá praticamente 4 anos e segui para o meu emprego atual, meu principal emprego atual, que é no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, onde ainda estou, e trabalho fazendo assessoria para uma desembargadora federal com processos, exclusivamente processos de trânsito, processos de multa de trânsito e processos de acidente. Mas desde lá eu ampliei a minha atuação no trânsito, é uma área realmente apaixonante e ainda muito carente, né, de profissionais especializados, infelizmente, mas acredito que com o nosso trabalho a gente vai mudando isso aos poucos e vai contaminando mais pessoas sobre a importância dessa área. Então, eu já atuei no DENIT também como membro de JARE, atuo atualmente no Observatório, já ministro ainda diversos cursos para advogados, cursos para o pessoal da fiscalização, temos um curso especializado para a pessoal que já é policial rodoviário federal. Também ministro matéria de trânsito mais preparatória para concursos. Então, eu consigo ter esse contato muito multidisciplinar dentro do trânsito, mas sempre pela perspectiva do direito. Né? Então, trabalhando com o pessoal da fiscalização, trabalhando com o pessoal que ainda não está dentro de um cargo público, mas quer estar, trabalhando com quem é gestor público e depois também, né, analisando processos judiciais, ou seja, vendo o desfecho de tudo isso lá na outra ponta, né? E tenho experiência também, vamos dizer assim, experiência de pista, né? Eu já atuei como socorrista, atendendo acidentes de trânsito, então, por conta do meu trabalho, que era muito teórico ali na parte de definir responsabilidades nesses sinistros, eu senti a necessidade de ter uma experiência prática nesse sentido e me voluntariei para ser socorrista na minha região, né, para ter justamente esse contato. Tá tranquilo? Deu uma cortada aqui? Deu, mas pode continuar. Tá tranquilinho. Tá muito interessante. Eu não sabia dessa parte da sua história. Que legal. Sim, sim. Mas sempre voltada para a área do direito, né? E tentando conscientizar as pessoas, conscientizar os outros profissionais da importância de nós termos sempre, de alguma forma, em maior ou menor grau, o contato com a parte jurídica do trânsito, que é indispensável, né? Como a gente vai continuar falando ao longo desta live. Então já são, 8 anos, né? 8 anos atuando nessa área sob diversas perspectivas diferentes. Olha, muito legal essa história. Eu gostei bastante. Eu sinceramente não conhecia. E você, assim como as outras pessoas que a gente tem conversado aqui, que vão participar do curso para a gente, tem sempre essa visão multidisciplinar do trânsito. Ia ser muito interessante, porque, como eu estava dizendo no início, né, a gente, no Observatório, a gente se propõe a ser um grande gerador de conteúdo. E a gente faz isso a partir dessa rede de relacionamento. E para a gente atingir a finalidade, que é contribuir para a redução de mortos e feridos graves no trânsito, a gente atua, né, a gente desdobra esse conteúdo em 2 eixos. Né? Um eixo é o que a gente chama de uma área de comunicação, então dali a gente deriva as campanhas publicitárias, né? O Maio Amarelo surgiu desse entendimento, artigos científicos, produção de conhecimento, o curso, né, o Transformando Cidades, sai desse eixo também,
E a gente aproveita todo esse conteúdo e tudo isso que a gente está entregando para a sociedade por meio desse eixo para poder atuar e entregar esses conteúdos num outro eixo que é conhecido como advocacy, né? O advocacy é um eixo de trabalho onde a gente procura influenciar as autoridades públicas ou para a construção de novas leis, ou para modificação das leis atuais, ou às vezes para implementação de uma lei que já existe e que, né, o Brasil ainda tem muito dessa de a lei que não pegou. E nesse sentido, é muito interessante a gente conhecer essa multidisciplinariedade disciplinariedade que o trânsito traz. Você teve a experiência com a fiscalização, com a PRF, passou ali por um processo, hoje está dentro de um órgão do judiciário, que é responsável aí por toda essa aplicação, das penas, vamos dizer assim, não da lei em si, mas das penas, e também o socorrista para ter esse contato direto com o dia a dia, e acho que esse contato ajuda a gente a cada vez mais ficar mais motivado de que algo precisa ser feito e que a gente tem que realmente avançar com isso no país. E nesse sentido, Morgana, eu tenho falado para as pessoas que eu estou muito empolgado. Assim, né, eu trabalho já há 25 anos na área de trânsito e a gente, eu, você, as pessoas que compõem esse grupo, a gente sempre brincava que a gente fazia eventos, fazia lives como essa e acabava pregando para convertidos. Era um mundo muito restrito a nós. E o que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo que a sociedade começa a despertar para esse assunto, né? E isso já vem já acontecendo já há alguns anos. Os acidentes de trânsito, as ocorrências, né, os sinistros, já são algo que já é tratado como um problema de saúde pública, e não só específico da área de quem trabalha no trânsito. E isso é muito interessante, porque a segurança no trânsito, até mesmo as ações de engenharia, partiram de um médico, né? Enxergar o problema da segurança viária a partir de um paralelo com os fundamentos da epidemiologia, veio lá da década de 60, né, o médico, que era médico-chefe do Departamento de Transporte de Londres, o Leslie Norman, ele foi o primeiro que propôs isso, um relatório que ele fez para a ONU, e a partir daí as coisas começaram a mudar. Então hoje, a gente já tem uma consciência muito melhor com relação aos acidentes, com relação à segurança no trânsito. E agora, por que eu digo que eu estou muito empolgado? Porque a gente tem uma revisão, vamos dizer assim, do Penatrans, que foi colocada a público, né, que passou por um processo de discussão com a sociedade, com especialistas, e eu já vi isso acontecer já umas 2 ou 3 vezes no passado, né, de tentar se implantar um plano, e agora eu estou sentindo que o negócio vai para frente. Foram estabelecidas responsabilidades e as pessoas que estão fazendo parte, né, que têm responsabilidades dentro do Penatrans, estão abraçando essa causa. E isso está muito legal. E quando a gente olha para o Penatrans, né, e olha especificamente para o Pilar 6, que é o nosso tema hoje, da conversa de hoje, a gente está falando sobre normatização e fiscalização. Ou seja, toda aquela parte legal que envolve o processo administrativo de trânsito, né, desde ali das regulamentações, dos dispositivos de sinalização, das regras de estacionamento, circulação em parada, enfim, todos esses dispositivos e principalmente aqueles relacionados à fiscalização. Então, eu queria te perguntar um pouquinho qual é a sua visão sobre a fiscalização e a normatização, você que teve toda essa experiência, né, inclusive de asfalto ali, para poder contar para a gente, qual a relação da fiscalização, né, dentro desse processo normativo de trânsito, desse processo normativo, aonde que ela se encaixa, onde que ela começa, onde que ela termina, né, o que um legislador começa a pensar lá do ponto de vista de legislação, muitas vezes motivados pela própria sociedade, e desemboca no final numa pena que é definida por um juiz, um desembargador. Conta um pouquinho como é que isso flui, como é que isso acontece. Bom, Paulo, é uma questão muito, muito, muito complexa. E apesar de a gente já ter essa visão mais macro do trânsito a nível internacional há muitos anos, no Brasil essa concepção ainda caminha, vamos dizer, a passos de criança, né? Com o nosso Penatrans criado, não tem nem 10 anos da lei federal que criou o Penatrans,
e recentemente a gente teve a segunda revisão, né, desse plano. Então, o Brasil ainda está caminhando aos pouquinhos no sentido de entender a importância dessa multidisciplinariedade e dessa integração completa entre todas as áreas. A gente não consegue falar de normatização sem falar de engenharia, sem falar de educação, sem falar de propriamente administração pública, de gestão pública. A gente nunca consegue falar de uma área sem falar das outras. E o pilar 6, eu acredito que ele tem importância particular, porque no Brasil nós temos uma coisa, né, que é um problema e é uma solução, que se chama princípio da legalidade. Então, todo aquele agente público envolvido num nível maior ou menor de gestão pública, seja o gestor que está lá no topo, ou seja o agente que está lá na ponta, fazendo realmente o trabalho acontecer, ele precisa seguir a legalidade, que é o que está na lei ou no direito, né? E para seguir, ele precisa conhecer. Mas antes de seguir, alguém antes disso tem que ter inventado esta normatização. Né? E as pessoas envolvidas justamente neste processo de criação legal, de criação normativa, e nós vemos a questão da multidisciplinariedade muito presente no Pilar 6, porque não se trata apenas da normatização do processo de sancionamento, né, mas da normatização do trânsito como um todo, né, de todos os outros pilares possuírem as suas referências normativas. As pessoas envolvidas nesse processo elas precisam ter conhecimento do todo. E o Brasil, há muito tempo, vamos dizer assim, isso começou a mudar há pouco, ele foi movimentado legislativamente por pressão social, né? Por pressão social que nem sempre é uma pressão pautada em técnica de segurança viária, né? Então, sempre pautada em ideias assim, aconteceu alguma coisa muito terrível, precisamos punir, precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Né? E aí o pessoal do Legislativo, pressionado por grupos sociais, vai lá e interfere numa legislação federal naquele sentido, visando resolver um problema pontual, né? Mas sem fazer estudos prévios, sem consultar realmente as pessoas tecnicamente envolvidas naquele assunto. E nós temos hoje um Código de Trânsito, que é herança já, né, do código anterior, mas que possui muitos retalhos ainda que são fruto dessas alterações legislativas, às vezes não tão bem pensadas, né? Não tanto corretas do ponto de vista técnico. Né? E talvez a população em geral sinta isso na forma de uma sensação de injustiça. Né? Quando ela está na rua sendo autuada, ou ela se depara com sinalizações que não fazem muito sentido, ou o agente que não trata muito bem o processo dela, a demanda dela, né? A pessoa comum, que não é a técnica, ela sente essa desorganização da legislação de uma forma técnica, ela sente isso sob a forma de uma injustiça, né? De que algo está errado aqui, né? Eu sinto que eu deveria, mas ele não está sendo. E este problema que é sentido lá na ponta por todos os cidadãos brasileiros, em maior ou menor nível, são parênteses. Quem gosta de ir no Detran hoje em dia, quem gosta de ir no CRVA, e isso tudo é um reflexo lá na ponta de algo que nós temos responsabilidade de resolver no começo. E isso tudo começa na normatização, em nós organizarmos a nossa legislação e as nossas referências normativas, né? Não necessariamente leis em sentido estrito, como uma lei federal, como é o próprio CTB, mas leis em sentido amplo, resoluções, como é o próprio Penatrans, outros tipos de regulamentação feitas pelos próprios órgãos do Poder Executivo, que vão aos poucos organizando essa administração pública para que ela consiga atender de fato ao usuário em todas as suas demandas e não simplesmente se preocupar apenas com o viés sancionatório. Eu acho que essa foi a o grande ganho, a grande mudança trazida na mentalidade, para a mentalidade brasileira, a partir da lei federal que criou o Penatrans e que ficou muito clara com a nova edição do plano. De a gente pensar as normas, pensar o direito de trânsito, não só na questão que se refere à fiscalização em si, né, à aplicação de uma penalidade,
mas pensar como nós podemos usar o direito para auxiliar a nossa gestão pública, para auxiliar os nossos engenheiros de trânsito, auxiliar os nossos educadores, né? Auxiliar os nossos socorristas que estão lá na via e às vezes têm uma sensação de insegurança jurídica, auxiliar os nossos agentes de trânsito na própria fiscalização. Eu acredito que esse foi uma grande mudança, né? Uma mudança de paradigma e quem sabe isso que tu comentaste, de que você tem uma sensação, hoje eu também tenho, de que as pessoas em geral estão aderindo mais aos projetos e aos programas de trânsito, mesmo que sejam fora da nossa bolha, quem sabe isso já seja um efeito de que elas passaram realmente a ser consideradas nos nossos planejamentos, nos nossos projetos, né? É, Pensadas como cidadãos completos, né? Como cidadãos que precisam de um Estado organizado para poderem dar uma resposta correta a tudo isso. é muito interessante, eu acho que essa segunda década, né, para quem não sabe, a gente teve uma primeira década mundial de ações pela segurança no trânsito, que foi de 2011 a 2020. Então, todos os países, aí foram mais de 150 países que foram signatários, que aderiram ao compromisso de reduzir em 50% o número de vítimas até 2020. Isso acabou não se concretizando, então a ONU renovou essa década, mas modernizou. E uma das modernidades que foram trazidas para essa década e que o Penatrans reflete e que vai exatamente nessa direção que você colocou é justamente o ser humano como peça principal. A proteção à vida sempre foi, na verdade, sempre foi, mas hoje isso está mais evidente, principalmente quando a gente traz o conceito que não existia antes no Brasil, e o Penatrans, um dos grandes diferenciais do novo Penatrans, desse Penatrans revisado, esse que está vigente, é o Visão Zero e os sistemas seguros, onde a gente tira um pouco o foco da redução de acidentes e se concentra o foco na redução de vítimas, porque o que a gente quer evitar é realmente, o que a gente quer proporcionar é a melhoria de qualidade de vida. E para o cidadão entender isso é muito difícil. A gente que trabalha com política pública, às vezes tem essa dificuldade. O Código de Trânsito Brasileiro é um código que está fazendo 25 anos, da lei esse ano. Ele entra em vigor em janeiro, mas ele foi aprovado no dia 23 de setembro de 97, então são 25 anos de legislação, e nesses 25 anos a gente tem, se não me engano, foram quase 40 alterações legislativas, a gente tem quase 1000 resoluções, e eu não sei nem quantas portarias, isso só falando da esfera federal, fora as características regionais que cada estado tem. Então, para o cidadão, até para a gente que trabalha com isso todo dia, é difícil de acompanhar, é difícil de conectar todos esses pontos. Para o cidadão, então, é muito difícil. O que uma lei tem que refletir? Ela tem que refletir um comportamento social. A origem de toda lei ela tem que ser nessa direção. Pegar um comportamento social ou a necessidade de uma adequação de um comportamento social e transformar isso em lei. E muitas vezes o processo legislativo que a gente tem no Brasil dificulta esse caminho lógico dessa forma. Mas eu concordo com você, a gente está avançando bastante. E qual que é a dificuldade hoje das pessoas, na sua opinião, de respeitar, não vou usar esse termo de respeitar, de acreditar. Tem um termo que eu gosto de falar, Morgana, que é assim: o que a gente quer com o trabalho que a gente faz é que as pessoas acreditem nas leis de trânsito e não só respeitem. E o que isso significa, na verdade? Então, pegar o exemplo do cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros do veículo. Mas se a gente respeita a lei de trânsito, a gente usa o cinto de segurança. Se a gente acredita na lei de trânsito, a gente usa o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Porque tem uma diferença, A gente, até cidades como São Paulo, cidades que já tem são um pouco mais evoluídas, vamos dizer assim, na cultura do cinto de segurança. O cinto de segurança em São Paulo é obrigatório desde antes do Código de Trânsito. Então, o que eu sinto um pouquinho é que as pessoas têm muito medo da fiscalização. Então, a fiscalização ainda é encarada como sendo algo única e exclusivamente punitivo e arrecadatório. E a gente, quando eu falo a gente, porque eu fui gestor público até agora há pouco, tem muita culpa nisso, porque nem sempre todos os processos de fiscalização foram transparentes e próximos da população. A gente criou ao longo do tempo essa distância. Quando
engenharia, estou meio ali no campo mediano, quando é educação eu estou super próximo da população, mas quando é fiscalização eu estou mais afastado da população. Então, acho que essa é uma mudança conceitual. E isso gera um problema de deficiência de percepção de risco, né, que é onde eu quero chegar agora com você. Então, como é que a gente pode usar, né, a normatização, os processos legais, para tentar ajudar a população a melhorar a sua percepção de risco? Muito mais do que colocar medo nas pessoas, aumentando a gravidade, né, das penalidades, das multas. Como é que a gente usa, né? Como é que a gente pode usar a normatização, todo esse processo, para ajudar as pessoas a entenderem e melhorarem a sua percepção de risco no trânsito? A meu ver, Paulo, né, como tu falaste, há muita responsabilidade dos gestores e dos agentes públicos envolvidos. Nesse sentido, nós viemos vamos chamar de um tratamento não muito legal dos processos e das demandas das pessoas no trânsito. Ainda hoje, se você recebe uma autuação e você apresenta um recurso ou uma defesa administrativa, você tem a sensação como cidadão de que você não é ouvido nas suas razões. E essa sensação, ela não é só uma sensação, porque em 90% das vezes ela é uma realidade, por N razões, né, que vão passar ali pela própria forma como aquele órgão se auto-administra, se autogere, e o quanto ele não leva a sério o fato de que a pessoa ela tem o dever de respeitar uma norma que ela não respeitou, mas você, como agente público, também tem deveres para com este cidadão. Então, me parece que vamos dizer assim, essa dificuldade social de aceitar uma fiscalização, que ela é inerente ao ser humano, né? Ninguém gosta de ser controlado, ninguém gosta de ser fiscalizado, ainda mais quando tu não entende muito bem as razões daquilo, ela passa muito por essa pecha que os órgãos administrativos brasileiros possuem de não atender, de não prestar nenhuma atenção àquilo que o cidadão está colocando, as razões em que ele está trazendo, e não fazer nenhum esforço, absolutamente nenhum esforço, para explicar para ele o motivo da autuação estar sendo mantida ou o risco que está sendo gerado ali. Quando eu era julgadora da Jari, né, e eu já tive possibilidade de ter contato com incontáveis processos administrativos de trânsito, né, dentro do DENIT, dentro da PRF, no próprio judiciário, o que a gente vê em 99% dos casos são decisões genéricas e padronizadas dentro desses processos administrativos. Então, o cidadão, ele sente que existe algo contra ele. Existe um sistema que parece montado contra ele e que ninguém ali dentro, separado dele, está se esforçando para explicar alguma coisa para ele, ou para que aquela sanção tenha o mínimo viés educativo, e não apenas o viés repressivo, né? Para que a gente consiga chegar nessa parte em que tu falas, tem medo de ser punida, mas porque ela acredita na eficiência daquela norma, porque ela acredita na administração pública, porque ela confia nos gestores públicos. E eu acredito que muito dessa confiança foi perdida por esse histórico de má condução de processos administrativos, né? Então, às vezes, o gestor público que for bem qualificado, que faz um esforço a mais, ele consegue só de fazer um julgamento adequado de uma peça recursal, ele consegue que o cidadão se contente, diga, ok, verdade, eu errei e assumo e agora eu entendi. Né? Eu nunca esqueço um recurso, uma vez que eu analisei, que era de uma ultrapassagem proibida, né? Ultrapassagem em local proibido em rodovia federal. E quando eu fiz aquele voto, né, aquele relatório, eu coloquei ali para o cidadão, né, os motivos e tal, tudo muito direitinho, respondendo a argumentação, e eu coloquei. E olha assim, ó, no mesmo dia da sua atuação e no mesmo local do senhor, teve um acidente, com colisão frontal, porque a pessoa estava fazendo uma ultrapassagem naquele local. E essa pessoa morreu. Então é por isso que essa conduta precisa ser evitada. Esse local aqui, ele tem essa sinalização, ele tem essa normatização proibitória por um motivo.
que é para protegê-lo. Só que o que nós vemos hoje em dia é que os órgãos não têm esse esforço, ou não têm esse cuidado, talvez, de não tratar o cidadão somente como um infrator ou como alguém que merece ser punido, mas como alguém que deve, que precisa ser educado neste sentido. Né? Então, a mudança do comportamento social, né, e isso é uma grande marca do Conatrans, se nós queremos mudar o comportamento social das pessoas para que elas entendam os riscos, isso começa por nós, que somos os técnicos, que somos os gestores, que detemos o poder de autuar, o poder de sancionar, né, para que esse poder seja exercido dentro dos seus limites e para que não só a parte sancionatória seja exercida, mas também a parte educativa e a parte de prevenção, né, dessas lesões, desses riscos, que muitas vezes é a própria administração pública que gera. Então, essa perda, vamos chamar de perda de confiança das pessoas, né, na adequada gestão de um sistema viário, ela passa justamente pela inadequada gestão do sistema viário que muitas vezes acontece, né, nos nossos municípios, no nosso país, e que vem de alguns poucos anos para cá sendo tratada com muito mais seriedade e com muito mais responsabilidade. E nesse sentido, eu acredito que o projeto Transformando Cidades vai capacitar, né, gestores públicos dentro dessa noção de muita seriedade, de muita responsabilidade para aquilo que está sendo tratado, né? Que é justamente você, como agente público, e tem o poder de lidar com vidas humanas. Você tocou num ponto muito interessante, Morgana, e me fez lembrar uma passagem que eu tive lá em São José dos Campos, né? Antes de ser secretário, eu tinha sido diretor do departamento de trânsito, né? E a Jari, o órgão de trânsito lá em São José era o departamento de trânsito, depois virou a secretaria, e eu me deparei justamente com esse problema. E essa sua fala reflete bem uma missão que a gente teve lá, e aí eu precisei envolver toda a equipe nessa missão justamente para tentar reverter, porque é o que você falou, a aplicação de uma penalidade de trânsito, ela tem vou dar um chute aqui, tá? 80% ela tem que cumprir um efeito educativo. 20% é a multa financeira, né, a pecúnia que a pessoa tem que pagar, que isso também se reverte em benefício para o trânsito, porque todo o dinheiro arrecadado de multa ele precisa ser reaplicado em melhorias para o trânsito. Mas o processo ele não tá legal. E aí quando eu assumi uma área lá em São José que precisava cuidar da fiscalização, eu me deparei justamente com essa situação que você relatou. Lá na ponta, as pessoas estavam recebendo os resultados dos seus julgamentos, uma coisa mais fria, só indeferido, deferido e indeferido, não tinha uma justificativa do voto. E aí, quando a gente resolveu reformular o processo, qual foi o resultado? Isso que é legal a gente falar. Eu vou lembrar aqui, vou dar alguns números chutados aqui, mas é mais ou menos alguma coisa nessa linha. A gente tinha mais ou menos uns 80%, 70% a 80% das multas aplicadas viravam recurso. Tá? E do julgamento, de todos os indeferimentos, a gente tinha uma grande parte que ia para recurso de segunda instância. Então, para as pessoas que não sabem, toda vez que você entra com recurso contra uma multa, você tem, na verdade, 2,5 instâncias ou 3 instâncias. Né? Tem a defesa da autuação, que é aquela instância preliminar, que é julgada pelo próprio órgão que aplicou a multa, que procura ver ali principalmente questões formais, né? Um prazo, uma divergência de veículo. Então, essa é a esfera, eu costumo chamar de esfera preliminar, porque ela não é uma primeira instância. A primeira instância, sim, é um órgão que julga, é um órgão independente que faz o julgamento e, não havendo concordância com o julgamento de primeira instância, o recurso vai para uma segunda instância, que são os conselhos estaduais de trânsito, no caso dos municípios. A Polícia Rodoviária tem uma dinâmica um pouquinho diferente, mas existem os órgãos de segunda instância. Então, a gente tinha, para cada 10 multas aplicadas, 7 viravam recurso. De cada 10 recursos indeferidos, a gente tinha uns 5 ou 6 que iam para o CETRAN. Então, a gente precisa reformular esse processo. Vamos olhar lá na ponta. O cidadão está recebendo a resposta adequada? Não está. Por quê? Porque
é muito volume de trabalho, não dá tempo de ficar se dedicando, eu sempre tem umas desculpas assim. Então, olha, já entendemos, mas isso precisa ser feito. Então, isso foi modificado. Cada caso é analisado e cada resposta, né, ao recurso, cada justificativa do voto é feita de forma personalizada. Difícil para fazer, mas conseguimos fazer. Vamos olhar agora para o processo, né? Então, olhando de trás para frente, né? Então, tem o resultado do julgamento, o processo de julgamento. Tá fácil para se abrir um processo, é transparente, os prazos estão sendo cumpridos. O cidadão entra com recurso hoje, ele tem a resposta em até 30 dias, ou a gente deixa para dar a resposta só depois de 2 anos, quando o assunto já se virou. Isso acontecia muito. Não, o prazo, tem que respeitar os prazos, o processo e tal. Beleza. Então vamos agora na outra ponta, na fiscalização. Como é que a gente dá transparência para a fiscalização? E aí começamos a fazer um trabalho muito grande de aproximação da população, seja do procedimento do agente de trânsito, né, ou seja, que ele faça menos registro de infração, vou falar multa aqui, eu sei que não é o termo técnico, mas para as pessoas entenderem. Né? Então, que ele multe menos, mas que ele multe com melhor qualidade. Eu não preciso ter um agente de trânsito numa esquina, olhando para o trânsito, com um caderno de rascunho, anotando um monte de placa e fazendo tudo para gerar produtividade, uma falsa produtividade. Eu prefiro ter um agente que saque um talão, e que preencha diretamente no talão, hoje em dia é digital, né? Porque a gente vai proporcionando o efeito educativo. Eu faço menos multas, mas multas com mais qualidade. O registro da infração no campo de observações, descrevendo exatamente como foi a infração para facilitar a vida do membro julgador lá na frente. Ele vai pegar o auto de infração, ele vai enxergar a situação e a gente começou a trabalhar isso. Vamos rever todo o nosso aparato de fiscalização eletrônica. Vamos rever principalmente a velocidade regulamentada em cada ponto de fiscalização, se ela está adequada. Eu não posso, por exemplo, de repente, colocar um radar para fiscalizar uma via de 30 quilômetros por hora sem nenhuma justificativa, sem nenhuma preparação. Então a gente foi modificando esses processos e foi ganhando credibilidade. E aí que eu quero chegar. Então a gente teve uma redução, números aí, não estou tão atualizado com os números, mas a gente reduziu para praticamente 5% de recursos daquela quantidade de multas que eram aplicadas. E aí, quando eu fui, acho que com 5, 6 anos, membro julgador também, quando a gente olhava para o recurso, no final das contas, como era o recurso antes? A fiscalização está errado, está todo mundo errado, sempre atacando o processo fiscalizatório. Depois de um tempo, com essa nova estrutura de trabalho, a gente conseguiu mudar, inclusive, o conteúdo dos recursos. Então, 95% dos recursos passaram a vir com a seguinte lógica: errei e peço perdão. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, em geral, as pessoas acabavam reconhecendo a infração, né, e tentavam achar de alguma forma de não ter que pagar aquela multa. Então pediam para transformar em advertência, às vezes justificavam: olha, eu excedi a velocidade porque eu estava levando meu filho para o hospital, eu parei no estacionamento proibido, mas foi rapidinho. Então a gente começou a perceber que o processo foi ganhando mais credibilidade. E um dos grandes benefícios das pessoas que vão participar com a gente no curso Transformando Cidades primeiro, todo o conteúdo, né, das 480 horas que a gente vai ter nesse curso, que vão ser, assim, a gente está trabalhando com pessoas super capacitadas e que vão ter essa capacidade que você tem, que todos os professores têm, de nos passar conhecimento. E, acima de tudo, passam a integrar uma rede de troca de experiências. Né? Porque essa historinha que eu acabei de contar, a sua que você acabou de contar, não está escrito em livro nenhum. Né? Então a gente só vai se apropriando dessas informações e melhorando o nosso conceito e a nossa maturidade a partir do momento que a gente trabalha em rede. Aí eu queria saber de você, o que você acha que tem de mais de benefícios? Assim, por que as pessoas que trabalham com trânsito deveriam fazer o curso Transformando Cidades? Eu vou falar mais da minha disciplina, né? Naturalmente, né, Paulo? É, o conhecimento, tá? Ele, principalmente para o gestor público, é indispensável. Tá? É indispensável. E como a gente tinha comentado mais no começo, o conhecimento das normas que regem não só o processo de trânsito, não só o direito de trânsito, mas que regem o direito brasileiro em geral, é indispensável. Né? Claro que
todo gestor, toda gente vai ter a sua assessoria jurídica ali para poder consultar, mas é importante que cada um tenha consciência, né, do ordenamento jurídico como um todo, né, e possa por si, né, ir apreendendo informações diferentes e conseguindo conectar elas dentro de uma lógica que funcione dentro do direito do Brasil, né, e não simplesmente algo que saia do zero ou que seja tentado algo que daqui a pouco é proibido para a administração pública. Então, eu acredito que o curso Transformando Cidades vai dar essa noção muito multidisciplinar, transdisciplinar, de todas as áreas do direito não, do trânsito, que são envolvidas lá na ponta com a preservação da vida, né? E de forma mais específica, a disciplina de qualificação em esforço legal vai trazer muitas noções sobre todos os âmbitos do direito, né? Não só o direito em si, mas também questões de política pública, questões de licitação, né? Questões que são de conhecimento básico indispensável para todo gestor público, né? Que queira melhorar a segurança viária, que queira melhorar o seu sistema viário ali naquele microsistema em que ele vai estar envolvido. Então, ele vai precisar ter essa noção para poder situar as suas ações e poder coordenar todo esse fluxo de ações em que ele vai estar envolvido. E é muito interessante porque, né, como a gente disse, a gente tem aí milhares, né, de regulamentações, enfim, milhares de processos, e tanto aquele gestor público, aquela pessoa que trabalha em um órgão público, precisa conhecer, não que a gente vai se tornar especialista, cada um tem a sua área de atuação, mas é importante a gente ter essa visão multidisciplinar, conhecer e saber buscar aonde a gente vai no detalhamento. Isso ajuda, por exemplo, a gente se livrar, né, quando a gente está como um gestor, num órgão gestor, se livrar de enrascadas. A gente viu acontecer, acho que agora eu fico me confundindo por conta da pandemia, não sei se faz um ano, se faz 2 anos, mas a gente teve aí, foi trazido para o Brasil uma proposta de uma faixa de pedestres 3D, né, isso virou, né, na internet, isso foi muito legal. Aquele gestor público mais desavisado, vamos dizer assim, acabou implantando, né, e acabou recebendo processos por isso, porque a sinalização ela tem um processo que precisa ser seguido, ela tem uma regulamentação, né, que precisa ser seguida. E diferente do que acontece para o particular, né, que na nossa vida privada a gente pode fazer tudo que não esteja proibido. Quando a gente vai para o serviço público, a gente só pode fazer o que está previsto. E se a gente quer fazer alguma coisa que não está previsto na legislação, a gente tem um processo de adequação para isso. Tem que pedir as autorizações. E isso é muito importante. É importante para quem compra material, para quem participa de licitação pública, para não comprar um material que depois não vai poder ser aplicado. Para quem, inclusive, faz campanha educativa, né, precisa entender esse processo, até onde vai a educação, aonde a fiscalização tem que entrar, todo esse processo. E para quem não trabalha com poder público, quem é da sociedade civil, quem é da iniciativa privada, também é muito importante saber dessas normatizações, porque o trânsito ele é uma política pública, apesar de ele ser desenvolvido, né, nas 3 esferas, ele não deixa de ser uma política pública de relacionamento com a sociedade. Então, mesmo aquele, né, como nós, né, que somos observadores certificados, que representamos a sociedade civil em diversos momentos, a hora que eu precisar cobrar uma autoridade pública, eu preciso ter fundamento. Então, também acredito que essa multidisciplinaridade que a gente vai ter nesse curso vai ajudar bastante as pessoas a evoluírem e a ajudar a construir um trânsito mais seguro, que é o nosso grande objetivo. Com certeza, Paulo. Fazendo uma analogia até um pouquinho boba, mas que nos ajuda a entender, é como se o objetivo dos nossos gestores e agentes fosse fazer um bolo, né? Eles têm que fazer um bolo. E nós vamos dar as receitas. Então, dizer, ó, você pode usar essa receita, se você usar esse tempero, vai ficar melhor, vai ficar pior, você não pode usar isso, não pode usar aquilo. Né? Nós vamos dar os caminhos, né, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, para que eles consigam atingir mais rápido, né, e de forma mais eficaz esse objetivo final. É muito interessante, muito interessante. Vai ser muito legal. Eu também tô como aluninho lá, esperando subir as aulas para eu poder
melhorar meu conhecimento. A gente sempre aprende, né? A gente nunca desliga o nosso módulo aluno. E aí a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da nossa live. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Essa live vai ficar gravada, depois as pessoas vão poder consultar, conhecer um pouquinho mais da Morgana e do que você vai passar para a gente lá no nosso curso Transformando Cidades. Beleza. Para mim, Paulo, trânsito não é só uma disciplina, não é só uma legislação, não é só uma norma. Para mim, acredito que para todos nós, trânsito é sobre pessoas, trânsito é sobre vida, é sobre algo que todos nós precisamos utilizar e tomamos contato o tempo inteiro quando a gente sai na rua. Né? E talvez por isso seja algo tão apaixonante para quem trabalha com isso. E mesmo que as pessoas lá na rua, as pessoas que a gente chama as pessoas leigas, né, os cidadãos brasileiros não se deem conta, eles estão no trânsito o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? E eles estão expostos a riscos que nós, como técnicos e como agentes públicos, podemos aumentar ou podemos diminuir. Nós podemos trazer benefícios para esses cidadãos, nós podemos trazer prejuízos para esses cidadãos. Então, claro que nós precisamos da colaboração dos cidadãos, das pessoas em geral, e nós mesmos colaboramos quando estamos utilizando o trânsito. Mas temos conosco a responsabilidade, né, de oferecer um sistema viário completo, seguro, com o menor número de riscos possíveis e uma resposta adequada a esse cidadão toda vez, né, que ele tiver qualquer tipo de problema utilizando esse sistema viário. Então, para mim, não se trata de livros, não se trata de leis, mas sim se trata de pessoas. Eu acho que isso é a grande mensagem do trânsito. Ele é sobre pessoas, nós formamos pessoas para cuidar de pessoas. Olha, muito legal a sua mensagem final, gostei bastante. A gente sempre, quando vai conversar com as pessoas da área de direito, né, sempre acha que vai ser uma conversa muito técnica e eu acho que o seu papo, né, a sua postura, a sua forma de pensar é muito humanizada, isso é muito legal, né, isso aproxima as pessoas. Então, fiquei muito satisfeito desse nosso papo, foi um prazer ter falado com você. A gente se encontra logo mais aí nas reuniões dos observadores, né, no curso, né, e é convidar todas as pessoas que estão nos assistindo, né, venham com a gente, né, venham fazer parte dessa rede. Né, a gente está num momento muito bom, né, a gente está muito confiante no que o nosso país vai construir daqui para frente, do ponto de vista de segurança viária. E aí eu queria aproveitar também para convidar todos para a nossa live de amanhã, de novo ao meio-dia 15. A gente vai falar sobre o Pilar 2, né, que é educação, desculpa, Pilar 4, que é sobre educação para o trânsito. E aí na sexta-feira a gente finaliza com uma live para falar específico do curso. Então, eu queria aproveitar e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Agradecer mais uma vez você por ter participado com a gente aqui. Foi um prazer falar com você e até a próxima. Até a próxima, Paulo. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Um abraço, pessoal. Valeu.